Por que eu me tornei um pré-candidato é uma história interessante, né? Um pouco é porque eu busquei isso na minha vida e busquei isso porque sempre fui empresário, sempre fui empreendedor e lutei assim a minha vida toda para tentar construir conhecimento, capacidade, prestar um bom serviço, entregar um bom produto, crescer, gerar riqueza. E sempre eu observei e vivi na pele, né, as dificuldades que um empresário vive no Brasil. Então, assim, me envolver com política acabou sendo uma necessidade para entender os problemas, né, entender um pouquinho de política e entender os problemas que eu vivia. Então, eu acabei buscando um pouco esse caminho. E tem um pouco do destino, eu diria até que muito do destino. Eu acabei me tornando pré-candidato hoje, né, à Prefeitura de Campinas, porque há 8 anos atrás, tudo começou há 8 anos atrás, quando um prefeito de Campinas foi cassado e eu participei ativamente da empresa de saneamento, empresa de água e esgotos de Campinas, chamada Sanasa. Eu participei do processo de reestruturação dessa empresa. Essa empresa ela foi o foco da corrupção, do mecanismo de corrupção em Campinas. Aliás, ela foi a precursora de toda essa questão da Lava Jato. Muita gente não sabe, mas a investigação do Boomline, do Cepera, das empresas, começou nessa época. A própria delação premiada, como ela é conhecida hoje, ela foi inventada, vamos dizer assim, nesse processo em 2011, em Campinas, na Sanasa. E eu acabei participando desse processo e fui colocado à frente na época para recuperar a empresa. A empresa ela estava não tanto financeiramente, mas moralmente extremamente abalada. Os funcionários, quem se lembra, os funcionários eram apedrejados, as viaturas da empresa, os funcionários eram apedrejados na cidade de Campinas. Então a empresa ela estava muito abalada. Eu fui colocado à frente na época para tentar, como empresário experiente, principalmente em gestão de crise também, que eu já tinha administrado outras empresas com dificuldade, a resolver essa questão. E no primeiro dia, eu até brinco com isso, a gente foi empossado e a primeira reunião nossa foi com o GAECO, na época, né? Não era interna na empresa, nós fomos para fora no Ministério Público, já no primeiro dia, prestar esclarecimentos. Essa minha vivência, eu passei quase 1 ano e meio, né, 1 ano basicamente, vivendo isso, eu acabei me deparando com muitas questões políticas envolvidas na gestão da empresa. E acabei entendendo que a política ela é necessária, né? Se você quer fazer alguma coisa, você tem que participar. Eu era um daqueles empresários que sentava à mesa com mais 4, 5 empresários e que reclamava da vida o tempo todo. Olha, não dá, imposto não dá, olha, a política pública do prefeito não dá a gente não consegue alvará, tem problema de extorsão, aprovar qualquer coisa é difícil, todo mundo reclama, aí você ia para aquela linha, vamos fazer alguma coisa, vamos preparar um representante, aí todo mundo pula fora. Todo mundo fala, não, política não quero me envolver, isso aí não tem como, você é louco, etc. E aí vem aquele ditado de Platão, né? Se você não gosta de política, né? Você não gosta de política, não se dá, tudo bem, é um direito seu. Mas a sua vida vai ser decidida por alguém que gosta de política. Então eu sempre tive isso. Também tem muito do meu pai, da vida, né? Que eu tive como exemplo. Meu pai é um funcionário público envolvido no governo federal na década de 70 e 80 e eu vi meu pai realizar muita coisa. Então eu comecei a pensar, bom, por que eu não consigo realizar mais hoje? Por que eu como empresário tenho tanta dificuldade? Por que eu como cidadão sou tolhido tanto nos meus direitos, nos meus valores? Por que eu estou vendo a família ser destruída a cada dia? E aí, respondendo à pergunta, por que eu me tornei um pré-candidato? Foi, na verdade, essas coisas todas foram, né, se juntando por providência. Chegou num ponto de indignação, né, e de revolta minha interna. Eu falei, olha, não adianta, ou eu vou ser passivo a vida toda, vou aceitar essas coisas, como muitos amigos fizeram as malas, foram para outros países, saio do Brasil, abandono o Brasil, ou eu vou ter que começar a pôr a mão na massa. Eu aprendi na empresa, na minha vida profissional, você tem um problema, você tem um rádio que parou de funcionar, se você não tem funcionário, você tem que subir na torre e trocar o rádio.
você, porque senão o rádio não vai voltar sozinho. Né? Então é mais ou menos isso. Por que pré-candidato? Eu resolvi pôr a mão um pouco na massa e tentar fazer alguma coisa. E aí vem o lado da providência. Eu tive muita sorte. Eu chamo de sorte e agradeço a Deus, na verdade, por isso. Eu considero que muitas coincidências na minha vida política foram acontecendo. Eu tenho certeza que o meu caminho está sendo abençoado. E muitas coincidências foram acontecendo no sentido de reforçar, olha, vai em frente. Então eu sou pré-candidato a prefeito porque eu acredito, de fato, que possa existir uma cidade sem corrupção, uma administração sem corrupção, que possa existir uma administração enxuta, uma administração que use o dinheiro de forma realmente produtiva, que o dinheiro que o cidadão paga de imposto volte de fato para o cidadão, com uma pequena perda na administração, porque isso acontece, é o desgaste, é a energia. Tem que ter o funcionário público, dizer, não tem que ter Estado, tem que ter, mas de forma produtiva, né, de forma honesta, de forma correta. Eu acredito em tudo isso. Agora, eu acredito que para isso acontecer, tem que ter gente boa, tem que ter gente comprometida com esses valores. Se você quer defender a família, né, o prefeito, por exemplo, tem que dar força a políticas públicas que na educação, que na saúde, que na segurança pública, defenda a família, dê dignidade para o pai de família, para o trabalhador, dê dignidade para a criança poder estudar, dê transporte, dê segurança, tudo está interligado. E de fora, eu passei 20 anos da minha vida como empresário olhando isso de fora. E acreditando, ia lá, votava no cidadão, acreditando que esse cara ia mudar, depois você vai ver, tudo igual, está sempre tudo igual. Então o ser pré-candidato hoje é por conta disso. Acreditar que a minha capacidade de gestão e os meus valores que eu carreguei da minha família, de honestidade e de família, de respeito às diferenças e tudo mais, possam fazer com que a gente construa uma cidade melhor. Uma cidade que dê espaço para o empresário crescer e que dê espaço para a família viver melhor.